O que está escrito aqui? Pensa nisso, espiritualmente. Ao invés de você perder força, coloque mais força. Ao invés de você desacelerar, acelera mais. Ao invés de você perder intensidade, intensifique. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Oi? Eu só queria ver se você estava atento, rapaz. Só queria ver se você estava atento. Eu falei, olha, eu achei que ninguém ia me cobrar isso. Eu achei que ninguém ia me cobrar isso. Parabéns, Ori. Sabe por quê, Ori? Olha, se algumas pessoas aqui... Sabe por que eu estou com outubro? Não, foi incrível. Por Deus, gente, o que eu estou recebendo testemunho de outubro é assustador. O que eu estou recebendo todos os dias, eu estou sendo bombardeado com tantos testemunhos que têm chegado a respeito do mês de outubro. É um atrás do outro. É o que o Vitor está dizendo, tá? Já tem aí uns 10, 12 dias que são, assim, um pouco nós já pegamos testemunha aí segunda-feira para vocês, mas não pegamos nem um terço do que está chegando, nem um terço dos depoimentos, das coisas que estão chegando todos os dias para nós, que realmente nos motiva e só nos ensina uma coisa a mais, que é uma coisa que eu vou falar hoje. A igreja tem essa função, esse papel, nós vivemos por fé, e através do Espírito nós estamos levantando vocês nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós mudamos as circunstâncias pela fé. E eu acredito muito numa coisa chamada Espírito. O Espírito é que determina. O Espírito é que determina. Não são as circunstâncias, não são os resultados, não são os diagnósticos, não são as previsões. O que determina o resultado é o Espírito que está em nós, a fé, como nós reagimos, a nossa capacidade de ação e reação. Então, minha grande preocupação e meu propósito aqui com vocês, e cada vez que eu faço isso, eu acho muito importante você tratar isso com muita seriedade, porque tem coisas que a gente não tira da cabeça da gente. Tem coisas que é um mover do Espírito para nós. É um mover do Espírito. O Espírito nos movendo a fazer coisas, como em toda a história bíblica, sempre Deus levantou alguém com um propósito, sempre Deus moveu alguém para abençoar o seu povo, ser um instrumento de bênção para a vida do seu povo. Então, Deus nos moveu a um despertamento, a um mover, a um levante nessa reta final de ano, porque Ele quer fazer coisas estrondosas, incríveis, e está aí, coisas incríveis acontecendo uma atrás da outra, nas mais diversas áreas, em todas as áreas, um testemunho atrás do outro, um depoimento atrás do outro, chegando pelas redes sociais, chegando pelo WhatsApp da igreja, pessoalmente, né? Se eu movimentar aqui só de alguns que já compartilharam comigo, tem muita coisa bacana aqui para compartilhar com vocês, de coisas incríveis dos últimos dias. Não são coisas que estavam nas previsões, são coisas que Deus está movendo. São coisas que estão acontecendo agora mediante a nossa resposta de fé, o que eu tenho dito para vocês. Por que é isso? Nós pregamos para nós. Eu não disse para vocês que tem
respostas que são imediatas? Sim ou não? Está cheio na Bíblia. Imediatamente, imediatamente, imediatamente. Respostas de 24 horas ou menos de 24 horas, está cheio. Respostas de 24 horas, está cheio. Mudanças em 3 dias, como disse. Esther, em 3 dias, o que era para ser uma tragédia, terminou em festa. Em 7 dias, implodiu, desmoronou as muralhas de Jericó. Em 21 dias, a barreira, a oposição que havia, a resposta, as orações que já haviam sido feitas e respondidas de Daniel, em 21 dias rompeu. Chegou até ele. Em 52 dias, Neemias restaurou o que estava em ruínas há mais de um século. Espera aí, o Deus da Bíblia é o mesmo. O problema somos nós. Fé religiosa, fé emocional, movidos pelas circunstâncias. O problema somos nós. Então, quando nós nos levantamos com um espírito diferente, com uma mentalidade diferente, com uma fé diferente, os resultados são diferentes. As coisas mudam. Olha a palavra para nós hoje, ó. Leia isso aqui, por favor. Mais uma vez. Mais uma vez. Pressione com mais força. Atitudes poderosas atraem poder. Atitudes poderosas atraem poder. Na pressão, a palavra é pressione mais forte. Diga, na pressão, pressione mais forte. Isso é poder. Porque geralmente o que acontece com as pessoas, elas perdem forças. E quando você perde força, mostra que você realmente não acredita, porque eu tenho que colocar mais força. Eu tenho que intensificar. Tem uma coisa que eu prego para mim há muito tempo. Quando a gente fala, eu acabei de falar que em 7 dias, 7 dias de fé, as muralhas de Jericó caíram, não caíram? Só que foram 6 dias, no 7º quantas? Quantas? Então tiveram que colocar mais força na reta final, não foi? Só você pensar. E o que acontece com as pessoas? Elas vão perdendo força. E muitas vezes são situações que Deus permite para observar qual vai ser a atitude, qual vai ser o comportamento, qual vai ser a resposta que essa pessoa vai dar. Então, todos nós temos pontos de novos começos. Deixa eu falar uma coisa importante. Recomeços, todos nós temos situações que nós precisamos parar e falar assim, ó, opa, eu preciso recomeçar. Eu preciso o quê? Deixa eu parar, dar um start e recomeçar. Eu costumo dizer que a coisa mais linda do Evangelho é você parar, zerar a sua vida e recomeçar a qualquer momento. Mas tem áreas da vida que nós precisamos parar e recomeçar. Por que tem ardido no meu coração uma palavra que eu preguei para vocês segunda-feira aqui? Mas essa palavra que eu preguei segunda-feira foi por conta, Deus colocou ela no meu coração, ela queimou no meu coração, eu preguei quinta-feira lá na igreja do Cristo Rei, e foi uma coisa assim, que, meu Deus, a coisa mais incrível que você possa imaginar. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que, uma vez que o Espírito, o texto diz lá em 1 Samuel, que o Espírito se apossou de Saul. Quando o Espírito se apossou, o coração dele mudou. Ele foi transformado num outro homem. Eu não quero saber se ele caiu depois, eu quero saber que Deus mudou. Eu não quero saber se ele perdeu o Espírito depois, eu quero saber que o coração dele foi mudado. Porque todos nós temos esse ponto de mudança. Quantas vezes a gente dentro da igreja recebe uma palavra e diz assim, estou mudando isso hoje. Nossa, a partir de hoje vai ser diferente, a partir de hoje vou pegar para valer, a partir de hoje eu vou seguir com uma fé diferente, daqui a pouco a gente vai devagarzinho, vai retrocedendo. Vai voltando à rotina novamente. E aí o fogo, aquele fogo que estava dentro, aquela lucidez que você tinha, aquilo que você conseguia enxergar com clareza, de repente aquilo vai murchando. E a culpa é de quem? De Deus ou nossa? Nossa.
Deus colocou o Espírito nele e mudou. Tem uma coisa que eu fui pegando cada uma das... Quem estava aqui segunda-feira, eu trouxe para vocês, eu trouxe para vocês um pouquinho, mas quando eu peguei na tradução mensagem, que diz, quando isso acontecer, você saberá que está pronto, aquilo gritou. Quando o quê? Quando o Espírito se aposta, quando o Espírito se apoderar de você, te mudar em um outro homem, faça o que vier às tuas mãos, porque Deus será com você. Olha que coisa incrível. Tudo que você fizer vai dar certo, porque Deus é com você. Então, você saberá que está pronto. O Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles. Com eles quem? Com os profetas. Tem uma coisa linda, você não é profeta, mas vai profetizar como profeta. Você não recebeu unção para ser profeta, mas você vai profetizar como profeta. E será transformado, será renovado, você será renovado. Quando se cumprir esses sinais, lê comigo aqui, fala assim, você saberá que está pronto. Você saberá que está pronto. Não adianta você procurar na sua Bíblia que você não vai encontrar. Você vai encontrar, quando isso acontecer, faça o que te pedir a ocasião, faça o que vier às tuas mãos, porque Deus será com você. É isso que você vai encontrar na sua Bíblia. Dou todas as traduções para você, não precisa nem pesquisar que eu te dou todas. Faça o que vier às tuas mãos, faça o que te pedir a ocasião, faça o que a circunstância te pedir, que Deus será com você. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Espera aí, o que a circunstância está me pedindo? Deus será com você, o Espírito vai te guiar, Ele vai te dirigir, mas aonde está o segredo disso? O Espírito se apossar de você, o Espírito se apoderar de você, que é uma coisa que a gente precisa. Eu acredito muito nas atualizações. O que é isso, bispo? Atualização do coração, atualização para cada nova fase. Para cada nova fase, nós precisamos de uma atualização nova. Diga, para cada nova fase. Às vezes eu quero mudar de fase, eu quero para uma outra fase, eu quero viver coisas novas com o mesmo coração. Não tem jeito. Porque o mesmo coração, a mesma fé, o mesmo Espírito me trouxe até aqui. Não quer dizer que eu vou romper. Por isso que a gente tem que orar, Senhor, se apossa, muda o meu coração. Se o Senhor opera tanto o querer, o desejo e dá o poder, muda o meu. Eu quero um coração novo. Lê aqui, por favor, volta aqui. E a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa. Parar, desanimar, desistir, é sempre mais fácil. Diga comigo, parar, desanimar, desistir é o caminho mais fácil, mas não é o melhor. É o mais fácil, mas não é o melhor. Por quê? Porque é sempre mais fácil, olha aqui para mim. Quando o casal está desentendendo, o que é mais fácil? Entrar aquela linha assim, eu não vou mudar, você também não vai mudar, então vamos largar. É mais fácil largar. Quando algo não está dando certo na vida da pessoa, ela está com dificuldade, que ela poderia se levantar e pressionar mais, orar mais, jejuar mais, buscar mais, sacrificar mais, te sair da zona de conforto, mas ela prefere dizer o quê? Eu vou parar porque não está funcionando. Não é que não está funcionando. Eu não estou pressionando mais. Eu não estou andando uma milha mais. Não é que não está funcionando. Será que se eu buscasse mais, se eu orasse mais, se eu me saísse da zona de conforto, se eu me despertasse, buscasse na madrugada, quem lembra esses dias que eu disse assim, eu usei esse termo aqui, eu falei assim, segunda-feira nós tivemos alguns testemunhos de pessoas que só na segunda-feira estão vendo 2 vezes pela manhã e à noite novamente, estão retornando. Quem lembra disso? Aí, esses dias eu disse assim, outro dia, alguém me contou que uma pessoa que tinha passado pela igreja, participado dos cultos como este, estava na oração 3 horas da manhã,
e depois, 3 horas da manhã, a pessoa foi vista na porta do negócio dela com as mãos estendidas orando. Quando falou isso para mim, eu falei assim, uau! Uau! Caramba! Doutora Paula, foi a senhora? Eu falei, meu Deus! E sabe, te viram, isso mexeu com gente. Sabe o que a pessoa que te viu, uma das pessoas que te viu fez? Saiu e não foi para casa, foi para dela fazer a mesma coisa. Agora, uma mulher sozinha orando na rua, em frente do seu negócio, coragem, ousadia, fé, determinação. Você também viu? Você também já viu? Opa, aí você fala, puxa vida. Vamos pensar. Será que eu estou pressionando o suficiente? Quem está entendendo? Será que eu estou andando uma milha a mais? Será que as coisas realmente não estão acontecendo? Ou Deus está esperando eu pressionar mais? Tem coisas na vida, deixa eu usar um vocabulário que a gente às vezes possa entender melhor. O vocabulário que a gente aprende no meio eu aprendi lendo, estudando e aprendi com aquele rapaz ali, o Japa, que é atleta. Quem já ouviu falar naquele efeito platô? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu? Quem não sabe do que se trata? Não sabe. Quem sabe do que se trata? Se você falar que sabe, eu vou fazer você me explicar. Tem alguém que pode me dar essa explicação? Ok. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que eu tenho um objetivo e quero perder peso. Certo? Então, vamos lá, ele pega e monta uma bela dieta para mim, monta um sistema de treino para mim, monta uma alimentação legal para eu perder peso. Eu venho e começo a perder. Eu falo, uau, que maravilha, está funcionando. Aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o organismo vai estabilizar. Você vai fazer a mesma coisa e não vai perder mais nada. Por quê? Precisa de novos estímulos. Você tem que dar estímulos novos. Você tem que ativar de novo. Na fé, não é diferente. Há situações, me dá para... Aliás, deixa aí. Vamos pensar em algumas situações bíblicas, os heróis da fé. A promessa que Deus fez a Abraão aconteceu do dia para a noite? Sim ou não? Ele não teve que perseverar? Ele não teve que acreditar? Ele não teve que insistir? Ele não teve que ser ousado aos 75 anos de idade e ainda esperar, porque não por culpa de Deus, quem atrasou o processo foi ele? Não foi Deus que atrasou, foi ele? Lembra disso? Sim ou não? Porque chegou um momento que ele não quis produzir o seu próprio milagre. A gente pode produzir o nosso próprio milagre. Ele é perfeito? Não, ele não é promessa. Você pode produzir. Isaac. Quando Isaac ficou na terra que Deus orientou, foi só mar de rosas? Ou ele teve objeções, ele teve resistência, ele teve oposição? Entulhar os poços dele quantas vezes? Quantas vezes entulharam? Pelo menos 3 vezes entulharam os poços dele. O que ele teve que fazer? Alguns ele desentulhou e ele teve que cavar? Então, ele teve que cavar novos. Aí ele poderia ter dito assim, poxa vida,
mas Deus me mandou ficar aqui, agora Deus permite isso? O que é isso? Não, ele só ficou preso na palavra, eu te abençoarei. E ele saiu cavando novos, pressionando ainda mais. E cada novo poço que ele cavava ou reabria, tinha um propósito novo. Até ele encontrar aquele que ele mesmo diz, agora eu prosperarei nessa terra. Agora que eu vou crescer nessa terra. E olha que ele estava crescendo. Então ele teve que acreditar. Jacó, quantas vezes Jacó foi enganado por Labão? Quantas? E se ele tivesse desistido e falado assim, ô Deus, o que é isso? Eu tenho um voto com o Senhor. Eu tenho um voto com o Senhor e agora eu tenho um voto e esse cara me engana 10 vezes. Não. Ele continuou, perseverou, foi intensificando, foi usando a fé, foi seguindo as orientações, foi levantando seus olhos, foi enxergando, o anjo deu a direção a ele. Quando Deus deu o sonho a José, foi fácil para ele ou teve um processo? Teve um processo, e ele não desistiu. Davi, foi mar de rosas ou ele enfrentou objeções e guerras absurdas? Lembrando que também por conta das suas escolhas. Lembrando disso. Então, Neemias, quando ele disse assim, eu vou mudar essa realidade, nós vamos restaurar, foi mar de rosas ou foi objeção atrás de objeção? Crítica, perseguição, ameaça de morte. E eles não desistiram. Eles não desistiram. Os discípulos a mesma coisa, todos tiveram que perseverar. A galeria dos heróis da fé, todos tiveram que perseverar. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar. Lê, por favor, você. Não, vamos na fé, vamos no Espírito, orar. Por que muitos estão desanimados então? Por que muitos estão desanimados então? Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando, ou pela perseverança, pela insistência dela. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam como? Lê, por favor. Continuará a adiar sua resposta? Quem está ensinando essa parábola? O que ele está ensinando? Pressione com mais força. Eu afirmo que ele lhes fará justiça e... Ele fará justiça e rápido. O que é justiça? É dar a você o que é seu por direito. Ele fará justiça e rápido. Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Nós não temos alternativa, querido. Hoje as eleições dos Estados Unidos foram definidas. Maravilhoso. Né? O que isso interfere? Olha, meu Deus, interfere muita coisa, viu? É bom para nós, bispo? Tudo que acontecer é bom para nós. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o Trump ganhar é bom para nós, bispo? Não interessa se é bom ou não, teoricamente é bom. Mas tem muitas coisas, biblicamente, que a gente precisa ficar alerta. Sabia disso ou não? Tem muitas coisas que o cristão precisa ligar o alerta. Quem foi o maior apoiador do Trump agora?
Já viu a potência do cara, né? Já viu a tecnologia que o cara tem o controle, né? Já viu, né? Uma hora por isso vai virar o que agora? Há quem diga que o genro do Trump tem um mega prédio e o cara é estrategista e um prédio inteiro em Nova York. Quer dizer alguma coisa? Não sei, mas ele já foi um dos que tentou o movimento do acordo de paz entre Israel com os palestinos. O prédio dele diz que o endereço do prédio dele, eu não sei o endereço, mas o número é 666. Com o poder na mão, com a tecnologia na mão, com controle absolutamente sobre tudo, com todos os testes já em andamento sobre o que a Bíblia nos alerta, sobre o controle mundial, sobre o chip. Tem muita coisa em andamento, querido. Tem muitas coisas. Mas nós temos que ficar assustados com isso, que o anticristo... Não, do jeito que mexer, nós somos... O verdadeiro cristão sai ganhando. Eu não estou esperando grande tribulação. Eu estou esperando o meu Senhor voltar com a sua glória, com os seus anjos, para reinar, para governar, assumir o controle total do universo. É isso que eu estou esperando. Eu não estou esperando o anticristo. Você está esperando o anticristo? Eu estou esperando o meu Senhor voltar. Tem gente que está esperando o anticristo. É o que nos leva. Todas as vezes que começa toda a teoria, todo o alvoroço, eu falo, mas o que você está esperando? Você pretende ficar? Você vai passar pelo processo? E ainda, você pretende negar o nome do Senhor? Como é que é o negócio? Porque do jeito que mexer, o Senhor, ele sai vitorioso. A igreja do Senhor é vitoriosa. Agora, que acende um alerta maravilhoso, acende. Que os sinais vão se intensificar agora, vão. Ainda mais. E a igreja deve estar pronta. Não tem tempo para a igreja se preparar. A igreja tem que estar. Então, aonde eu quero chegar? Quem já naturalmente são mornas, não consegue pressionar, tem que ficar assustado mesmo. Porque para nós não tem saída. Para nós não tem plano B. Não existe plano B. Não existe desistir. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir. Eu falo, desistir do quê? Da sua salvação? Você quer morar no inferno? É isso que você quer? Você está abrindo mão da salvação da sua alma? É isso? Você quer ir passar a sua eternidade num lugar de prantos e ranger de dente? É isso? Então, quando você desiste, está fazendo isso. Não tem plano B, não tem como desistir, não tem como olhar para trás. Só tem um caminho, olhar para frente. As promessas todas vão se cumprir. Agora, deixa eu dizer qual é o tipo de perseguição que nós cristãos passamos. Pela nossa fé, pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Nós somos perseguidos por isso. Nós precisamos saber separar lutas que nós causamos. Nós precisamos separar situações. Tem situações que você não tem um controle. Então, tem situações, diga assim, tem situações que Deus vai me dar o livramento. Diga, tem situações que Deus vai me dar graça para passar. Está entendendo? Tem situações que Deus vai te dar o livramento. Tem situações que Ele vai te dar graça para passar. Eu acabei de citar alguns personagens, alguns heróis da fé, que Deus deu graça para passar pelo que precisava passar. Está entendendo? Então, deu graça, o processo foi importante para algo maior. Qual é uma expressão que eu amo de Davi? Ele me treina para as batalhas. Então, luta, prova, são treinamentos.
todas as lutas que você enfrenta são treinamentos. As provas que você passa são treinamentos. Ele me treina para as batalhas. Porque cada nível, cada processo exige mais. Conforme a gente vai subindo, vai exigir mais de nós. Ou não? Sim ou não? Exige mais. Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas o que Jesus está contando aqui? A viúva está lá, ó. A viúva julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Não vou julgar, julga a minha causa, julga a minha causa. Não vou julgar, não ligo para homem, não ligo para ninguém, não me preocupo com ninguém. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí ele está dizendo assim, olha, aprenda a lição com ela. Aprenda. Espera aí, como essa mulher está me importunando, eu vou julgar a causa dela, para que ela não me irrite mais. Você prestou atenção como nós começamos a leitura? Volta no primeiro versículo para eles. Depois você volta aí. Primeiro versículo. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que deviam orar e nunca o quê? Tem lugar para desânimo, gente. Não tem lugar para desânimo. Se você desanimou, você perdeu forças. Se você desanimar, você perdeu força. Aprenda o que eu digo para você continuamente. Eu sou um cara que eu prego para mim o tempo todo. Eu não dou margem para o desânimo. Sabe por quê? Porque tudo que você desanimar, se você quiser recuperar, você vai ter que colocar mais força depois. Eu parei, eu desisti. Saiba que se você quiser chegar a algum lugar, você vai ter que voltar no ponto que você parou e você vai ter que seguir. E não tem atalho. Está entendendo? Bispo, eu não queria ouvir isso. Facilidade, filho, não existe. Não existe. E não adianta a gente tentar buscar o atalho. Se você quer um atalho, então o atalho é a perseverança, é colocar mais força, é ir além. Não tem jeito. Pode voltar lá, Otávio. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar? Se estiver com sono, eu vou pregar com vocês em pé, hein? Quanto dessa fé, diga comigo, persistência acelera processos. Persistência acelera processos, querido. Quanto mais persistente você for, quanto mais insistente, quanto mais você pressionar ou pressione com mais força, você vai acelerar o processo. Persistência, diga comigo, persistência atrai respostas. Nós fomos treinados para desistir fácil, nós fomos treinados para ser vítima, nós fomos treinados para poder sempre colocar assim, tentar, alguém incutiu dentro de nós que nós somos vítimas das circunstâncias, vítima. O inferno luta mais contra nós do que com qualquer outro. E não luta. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada. O problema de muitas pessoas é que o diabo já pegou teu ponto fraco. Ele já sabe aonde apertar, aonde pressionar e você vai desistir. Então, para você vai ficar mais difícil cada vez mais que você desistir. É assim que acontece. Porque quando a gente mostra o ponto fraco, se pressionar aqui, ele não suporta, ele vai desistir. Porque todas as vezes que foi pressionado ali, a pessoa desistiu. Então, ela já deu o ponto fraco dela. Ela já contou o ponto fraco dela. Outra coisa que eu vou te falar que é um problema sério. A boca conta. Sabe essa frase assim? Eu não estou aguentando, eu estou a ponto de explodir. Maravilha, você já contou.
o que você achava que ia facilitar com esse desabafo, vai piorar. Porque você já contou ao mundo espiritual o que você está sentindo. Você está prestes a desistir, que você não aguenta mais um aperto. Estou dando para você. Está ao redor. A Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Eu preciso estar atento. Cuidado com o que fala. Cuidado porque muitas vezes você conta. Eu só quis desabafar, mas você está contando. Dá algum dos nomes do diabo para mim. Acusador? Não, você é pastor. Ele está tentando ajudar vocês. Dá alguns nomes do diabo para mim. Pai da mentira? O que você falou, Marcelo? Encarde. Não, mas tem algumas palavras que eu quero que... Tem algumas palavras. Ele é o tentador. Ele é o acusador. Ele é o inimigo. Tanto é que uma das primeiras palavras que você conheceu, que você aprendeu, foi inimigo. Inimigo de quem? Inimigo. Aí você vai contar para o outro nome dele, adversário. Não é verdade? Tanto é que tem gente que já não fala assim, o adversário tem lutado tanto contra mim. Então você já sabe que você tem um adversário. Você já sabe que você tem um inimigo. E às vezes você não se deu conta que você mesmo fala ao adversário, ao inimigo, o que te afeta. Eu só quis desabafar, o desabafo está fazendo com que você conte. Então para de falar. Mas eu estou sentindo, não acredito nem no seu sentimento. Porque muitas vezes os seus sentimentos são mentirosos. Os seus pensamentos são mentirosos. Mas é o que eu estou sentindo, combata ele, porque ele é mentiroso. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance. Opa, vamos ler de novo? Já, porque você já falou assim, no seu pensamento você já falou assim, é difícil isso. Diga comigo, o que hoje estou ordenando a vocês não é, nem está além do seu alcance. Está aí, meu filho, não é difícil, você pode. Você pode. Não é difícil. Quando você coloca foco, quando você está determinado, quando você quer mais do que os outros, quando a sua vontade de vencer é maior, quando você tem um alvo, um objetivo, quando você foca no seu alvo, você esquece as circunstâncias, você vai romper, você está com o teu olhar no teu objetivo. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para a minha vida. Não, eu não vou ceder, não. Eu não vou ceder, diga, eu vou pressionar com mais, o quê? Força. Eu vou pressionar com mais força. O que a Bíblia nos ensina? Diga comigo, tudo posso naquele que me... Tudo posso naquele que me... Quer dizer, Ele me fortalece, Ele me dá graça, Ele me dá favor, Ele me dá poder, eu posso. E se você for vitimista, você já está incomodado comigo. Tem isso, eu sei disso. Ele não sabe o que eu estou passando. Todo mundo passa, querido. Você não é exclusivo. Todo mundo tem suas guerras.
Todo mundo enfrenta as suas batalhas. Ele não sabe o que eu passei, então já estou pregando para você. Sua infância foi difícil? Quem teve uma infância difícil aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Então tem que entrar na fila, está cheio de gente que teve uma infância difícil. Quem teve uma adolescência difícil, por favor, levanta a mão. Dá uma olhada, você não é exclusivo. Quem já passou por problema financeiro terrível, levanta a mão. Quem já passou por sérias humilhações, levanta a mão. Qual é a nossa diferença? Não é o que a gente passa, qual é a resposta que nós vamos dar? Como é que eu vou reagir? Eu vou me entregar ou vou me levantar? Eu vou ceder ou eu vou pressionar mais? Se Deus não faz acepção de pessoas, Deus é injusto comigo? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus é injusto comigo? Não, não é. É a gente entender as coisas da forma correta. Então vamos lá, tudo na vida é um propósito, né? A gente, quando não tem maturidade, quando não entende o que está acontecendo com a gente, o processo, então você pode sim, por falta de entendimento, você pode dar a resposta errada. Por falta de entendimento. Se a gente olhar, eu não vou pregar sobre a história de José, porque todo mundo conhece muito bem a história de José, todo o processo que José passou. Quer dizer, a inveja dos irmãos fez jogar no fundo, num poço seco, para matá-lo. Não puderam matar, porque Deus tinha um propósito com ele. Ele é vendido como escravo, de escravo passa a ser o administrador, de administrador é injustiçado, vai para a prisão. Foi um processo terrível. Mas olha a palavra, foi porque o propósito era maior. A gente, quando não entende, a gente, pela nossa imaturidade, eu vou falar por mim, quando o meu pai faliu, perdeu tudo, eu vi a minha mãe passando por tantas humilhações, quando eu vi o casamento dos meus pais terminarem, quando eu fugi da minha cidade, num caminhão de mudança com a minha mãe, chorando a viagem inteira, em direção a São José do Rio Preto, que é um lugar que eu não conhecia, um lugar que eu não tinha nada aqui para mim. Estava deixando tudo que aparentemente eu amava para trás. Eu não entendi. O que você acha que foi a primeira reação que eu tive? Fechar o meu coração para Deus. Se Deus existisse, não teria acontecido isso. Se Deus fosse um Deus bom, como todo mundo prega, não teria permitido que o meu pai perdesse tudo e que o casamento dos meus pais terminasse e a gente passasse pelas privações, as humilhações que nós temos passado. Mas isso era um menino que não tinha maturidade. Quando os anos foram passando, esse coração duro para Deus foi quebrantando, foi se abrindo para Deus, eu comecei a enxergar, eu comecei a ver. Aí, hoje eu chego aqui, hoje eu posso falar com você sobre família, destruição familiar e restauração familiar. Hoje eu posso falar para você, eu sei o que é você viver uma vida miserável, escassa, você precisar de ajuda, você cortar a energia da tua casa e você não ter como ligar, não ter recurso para pagar a conta de energia, você precisar de uma cesta básica da igreja para poder se alimentar no mês. Eu sei, é o que você catar quirela, sair procurando moeda dentro de casa para comprar um pãozinho francês. Eu sei o que é a humilhação
de você passar por privações, por dificuldades financeiras. Eu sei o que é a tragédia da destruição de uma família. Eu sei o que uma falência pode causar na vida de uma família inteira. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é humilhação. Eu sei o que é restauração. Eu sei o que é dar a volta por cima. Eu sei o que é viver as promessas de Deus, porque eu vivi. Eu prego o que eu vivi. O que está escrito aconteceu na minha vida, e me dá autoridade para falar para você com ousadia que Deus faz. Só quando você está passando você não entende. Você murmura, você reclama, você atrasa o processo. O diabo trabalha para te massacrar. Quando eu estava nessa desgraça, nessa tragédia, eu como menino sem maturidade, eu pensava assim comigo: minha avó tem um pouquinho de recurso ainda. O dia que a minha avó morrer, vai tocar um pé de meia. Está entendendo? Aí vai entrar alguma coisinha, aquele empurrão que a gente precisa para decolar. Aí o que acontece? O meu pai, que a minha mãe deu uma chance para o meu pai volta com a minha mãe, está ali com a minha mãe, eu na época eu falava: mãe, meu pai não mudou, mãe, não dá essa oportunidade, você vai sofrer de novo, porque meu pai era violento, era agressivo. Daqui a pouco meu pai estava com uma amante. Daqui a pouco meu pai engravidou uma moça. E eu, no meu ato de revolta, eu tive uma reação muito ruim. E meu pai aproveitou o embalo e foi embora. Aí o que meu pai fez? Meu pai foi e negociou o direito de herança dele com um tio. Quando minha avó morreu, estou esperando ser chamado. Estou esperando. Tem algo aqui para vocês. Está reservado. Pensei comigo, minha avó vai ser justa. Minha avó viu o sofrimento dos netos, que tem passado os netos. Aí o processo passou, ninguém foi chamado. Aí o diabo começa a mostrar para você, os seus parentes, seus primos, tudo de carro novo, todo mundo prosperou, todo mundo vivendo, sabe, aquela vida maravilhosa, e você continua na mesma merda, no mesmo abismo. Eu olhava aquilo e falava assim: não, mas não é possível. Cadê Deus nisso? Aonde está Deus nisso? Deus estava trabalhando. Deus estava moldando. Deus estava... Quando o Espírito... Volta aquele versículo para mim. Quando o Espírito... Aliás, volta todos aí para mim. Volta todos, porque aí eu posso orar. Samuel. Vamos lá, diga comigo: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. E será o quê? Será o quê? 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com... Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa o quê? Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Vamos mais uma vez. O Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles. Por isso que eu digo, quando você chega na igreja, se solta, filho. Fica travadão não, se solta, libera, profetiza no meio de profeta, libera palavras poderosas, profetiza como um profeta junto com eles, ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Olha que coisa incrível. Enquanto isso não acontece, Deus não pode fazer, mesma pessoa, mesmo resultado. Deus tem que nos preparar.
Quando esses sinais sucederem, faz o que a ocasião te pedir, pois Deus está contigo. Olha o segredo para ter uma vida bem-sucedida, para ser bem-sucedido em tudo que fizer. Então o Espírito do Senhor virá sobre você com grande poder. Acontecerá, diga comigo, uma mudança em você. Diga, será uma pessoa diferente. Começará a profetizar com eles. Depois poderá fazer o que achar melhor, pois Deus estará com você. Desse momento, desde o momento em que Saul partiu, Deus mudou. O que está escrito ali? Deus mudou. Deus mudou. Tem uma coisa linda que acontece. Agora eu vou pegar isso aqui e transformar isso aqui numa pregação. Quantas pessoas que Deus muda a vida dele dentro da igreja, muda a vida, muda o espírito, muda o coração, muda tudo. Deus muda a vida da pessoa. Mas daqui a pouco, o teu maior inimigo não é nem o adversário. O maior inimigo de muitos é ele mesmo. Porque depois de Deus fazer tudo, a pessoa começa a desconstruir o que Deus fez. Ela começa a desfazer o que Deus fez. O problema é esse. Porque Deus mudar, Deus muda. Agora eu vou permanecer mudado? Quantos têm caráter para suportar o peso da bênção sem se corromper? Sem se intoxicar com ela? Sem permitir que a bênção assuma o lugar do abençoador? Que esse é um desafio que a gente tem. É verdade ou não é? Sim ou não? Desde o momento em que Saul partiu, Deus mudou a vida dele. Tudo aconteceu assim, como disse Samuel. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com ele, se sentirá uma pessoa diferente. E agirá como se fosse uma pessoa diferente. Desse momento em diante, as decisões que deve tomar devem estar sempre de acordo com o que lhe pareça melhor segundo as circunstâncias. Diga comigo, pois o Senhor, o quê? O guiará. Como é que vai dar errado com Deus te guiando? Como é que vai dar errado? Tudo que nós precisamos, sonhamos, almejamos, toda a unção que nós precisamos para alcançar as promessas, para chegar aonde Deus tem conosco, está na pessoa do Espírito Santo. O Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com ele, será transformado, você será renovado. Quando se cumprir esses sinais, você saberá que está pronto. E se eu fosse dar uma lista para você aqui, daqueles que receberam, e a partir daquele momento foi a mudança. A partir daquele momento foi a virada. Por isso que eu falo, quando se virou para afastar-se de Samuel, lê ali, por favor. Deus fez o quê? Ah, que coisa linda. Olha, meu Deus, Deus mudou o coração. Deus mudou aquele coração. Deus mudou. Todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Naquele dia. Deus mudou o coração. Pressione com mais. A pessoa diferente vai colher o mesmo resultado? Há uma possibilidade disso acontecer? Não. O que eu faço para ele não errar mais? O Espírito se aposta de você. Ele se apoderar da sua vida. O que eu faço para não perder mais? O Espírito se apoderar de você. Esse é o segredo. Tanto é que, enquanto o Espírito esteve, que a gente escuta a história de Saul e você pensa assim, né?
esse cara fracassou de cara. Não, 42 anos reinando e vencendo. 42 anos. Só que o dia que esse espírito saiu dele e foi para Davi, aí a tragédia chegou. Porque aí é o que eu mostro para você qual é o segredo. Às vezes, quando você olha para algumas pessoas, você diz assim, o que ela tem diferente? Unção diferente. Por isso que eu tenho dito nos últimos dias, cuidado com ferramentas, cuidado com técnicas, cuidado com chaves, que nada substitui unção. Você pode fazer o que você quiser o que você... Tudo pode te ajudar, mas nada substitui unção. Nada. A coisa mais poderosa na vida de um homem chama-se unção. É aquela que muda, que abre os teus olhos, te faz enxergar o que você não enxergava, te reveste de poder. O Espírito do Senhor. Aí você vai para Isaías 11, versículo 2, você vai ver o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que dá conselho, o Espírito que dá força, que dá poder, o Espírito do temor do Senhor, está lá, os 7 Espíritos do Senhor, que te dá inteligência espiritual e muda completamente a sua vida. Fique em pé, por gentileza. O que está escrito aqui? Pensa nisso, espiritualmente. Ao invés de você perder força, coloque mais força. Ao invés de você desacelerar, acelera mais. Ao invés de você perder intensidade, intensifique. Isso aqui é o segredo para o rompimento. Esse é o segredo para você sair do nível. Paulo diz assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão. Pensa nas coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Quantos? O problema é que ele não tem um alvo. Eu acabei de falar para você, o cristão de verdade não tem um plano B. Não tem alternativa, não tem volta. É um caminho sem volta. Porque o que tem melhor do que estar em Jesus ou esperar em Jesus? O que poderia ser melhor do que isso? Porque a gente nunca sabe. Eu pulei parte do meu sermão aqui. Elias precisou perseverar em oração 7 vezes até ver um pequeno sinal. Quantas vezes ele precisou perseverar? 7. Se ele não tivesse intensificado, porque cada vez que ele mandava o servo e o servo trazia o retorno, ele dizia, não tem nada. Não há nada. E ele perseverou. Eu disse, Josué precisou dar 6 dias no 7º dia. Quantas vezes? Colocou intensidade ou perdeu intensidade? Colocou mais força, querido. Colocou mais força. Quando Jacó lutou com o anjo, ele disse o que para o anjo? Eu não te deixo enquanto... Olha, tem uma pregação que nós já fizemos,
Jacó, o anjo tocou e deslocou a coxa dele, né? Ele não saiu só machucado, ele saiu abençoado. Tem gente que sai de uma luta só machucado. Você tem que colocar dentro de você que você não vai sair de uma luta sem ser abençoado. O problema é que muita gente só sai machucado. Jacó colocou dentro dele: não, eu não te deixo, eu não te largo enquanto não me abençoar. E foi abençoado. Ele recebeu a resposta. Então, ao invés de perder intensidade, perder força, coloca mais força. Prega para você, diz: agora que eu vou colocar mais força, agora que eu vou buscar ainda mais. Eu estou mostrando, não sei o que pregaram para você ao longo da história aí, da sua caminhada de fé, mas biblicamente é isso que nós aprendemos. E maravilhoso aprender dessa forma, porque a gente já sabe que não tem facilidade. Só que esse processo difícil nos torna autoridade. Nos dá autoridade para poder falar, para poder testemunhar para as pessoas, para influenciar pessoas. Eu sei o que você está passando, eu sei pelo que você passou. Eu sei onde você sabe, que eu já estive aí. Todo mundo quer uma grande história, gente. Todo mundo quer ter um testemunho maravilhoso, mas tem que passar. Todo mundo quer ser ouvido, mas a gente tem que, para ser ouvido, nós precisamos ser testemunhas. Autoridade. Isso é que é lindo. Eu já estive aí, mas dei a volta por cima. Eu passei por isso, mas superei. Eu já fui humilhado, envergonhado. Eu passei por situações terríveis, mas Deus me levantou. Pressione mais. Ao inimigo que está lutando contra mim, com quem que ele não luta, meu filho? Ele não poupou Jesus? Não é verdade? Sim ou não? Sou eu que preciso engrossar o couro. Somos nós. Falar: agora me aguenta. Você sabe qual foi o meu primeiro ministério na igreja ou não? Sabe o que me impactou no começo do meu ministério, quando me tornei obreiro da igreja? E não foi nem o que eu busquei isso. Não foi nem o que eu busquei, mas foi algo que dentro de mim cresceu com muita força. E quem me conhece, quem conhece o ministério, vai saber que se tem uma coisa que eu atuei com força, foi o Ministério da Libertação. Todo mundo que é antigo aqui vai saber como é que eu trabalhava contra o inferno, porque foi uma guerra pessoal que eu estabeleci. Eu disse: você me fez passar por tantas coisas, tanta dor, tanta humilhação, tantas desgraças, e agora eu estou me levantando para ser um problema na sua vida. Porque quem eu conhecer, aonde você estiver, eu vou te arrancar de lá. O maior número de pessoas. E é o que acontecia? Foi quando vocês, que são os mais antigos, participavam comigo sexta-feira. Porque virou uma guerra pessoal, onde eu sabia que tinha demônio, onde o diabo estava agindo na vida das pessoas, eu entrava para libertar aquelas pessoas. Por isso que muitas vezes sexta-feira era 30, 40, 50, 60, às vezes metade da igreja podia passar mal numa reunião de libertação, porque virou uma guerra pessoal. É você transformar a sua fraqueza em... Agora, se além de não poder na minha vida, agora você tem um problema aqui. Agora eu vou arrancar vidas das suas mãos. É mais ou menos quando a pessoa passa por tantas situações. Muitos já entenderam seus propósitos. Muitos já entenderam. Sofreu tanto em determinada área, que é aquela área que você vai ser usada por Deus. É naquela área. É naquela área que Deus vai te levantar como uma estrutura, como uma coluna.
Está entendendo ou não? Tem coisas que se tornam o ministério da gente. Aquilo que você mais sofreu, aquilo que o diabo te massacrou, você transforma aquilo num ministério, num propósito. Você se torna um instrumento poderoso. Isso é lindo. Tudo tem um propósito. Lembra da frase que Deus não desperdiça nada? Sim ou não? Diga, Deus não desperdiça nada. Então, cada situação que você passa tem um propósito. Deus não desperdiça nada. E é tão lindo, que outro dia eu falei isso para vocês, quando eu estava vendo aquele documentário do Irã, vendo quem são as pessoas que entram com Bíblia, que é proibido entrar Bíblia lá. São os ex-traficantes que se converteram. Antes eles entravam com droga, agora eles entram com Bíblia. Então quer dizer que Deus não desperdiça? Eles não eram ousados para entrar com droga? Agora eles são ousados para entrar com Bíblia. Deus não desperdiça nada. Por isso que Paulo foi o maior perseguidor da igreja e se transformou no maior implantador de igreja. O maior instrumento. Transforma a sua dor num testemunho. Transforma a sua dor num propósito, gente. Deixa Deus te levantar. Porque hoje existem pessoas que são colunas financeiras poderosas no reino, porque foi a área que foi massacrada. Hoje, além de ser próspera, são estruturas no reino para saquear o inferno, o evangelho ser disseminado. E entender o propósito. Todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão quantas vezes mais? E herdarão o quê? Então, peraí, que prejuízo há em deixar tudo por Jesus se você ganha 100 vezes mais? Talvez você não entendeu isso ainda. Deixa eu repetir. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, tem pessoas e tem coisas, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Qual o prejuízo que você tem se você ganha 100 vezes mais do que você deixa? Tudo que você investe, você recebe muito mais. Dê lá? Diga, eu vou pressionar com mais força. Está na hora de você pegar agora essa reta final, em vez de ir desanimado, levante-se no Espírito. E diz, eu estou me levantando. Se falta força, fala ao Espírito Santo, abre, eu acredito nisso. Eu acredito, toma a minha vida. Muda a minha mente, muda o meu coração, me transforma em outra pessoa. Eu não quero terminar o ano sendo a mesma pessoa. Eu não quero terminar o ano com a mesma medida de fé. Eu não quero terminar o ano com a mesma visão, com a mesma mentalidade. Eu não quero terminar o ano sendo a mesma pessoa. Mudarás de uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. Não é incrível isso? Sim ou não? O primeiro profeta falou, você vai encontrar um grupo de profetas, o Espírito do Senhor vai tomar, você vai profetizar como eles. Abre teu coração. Ele não era profeta, ele estava no meio de profeta, foi tomado pelo Espírito de profeta, profetizou como profeta, se transformou num instrumento poderoso. Você olha o capítulo 11, vai no capítulo 11, vai você no capítulo 11, vê o que aconteceu no outro dia. No outro dia, o Espírito tomou a vida dele, veio aquela indignação, ele se levantou e no outro dia, ele estava, olha lá, quando o Espírito ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou o quê? Furioso contra uma situação humilhante, decadente, furioso, ele se levantou e no outro dia, tinha mais de 300 mil pessoas com ele, no outro dia, uma vitória incrível, no outro dia. Que dia? Já parou para pensar? Quando o profeta falou, ele disse, quando ele virou as costas, está escrito assim, naquele mesmo dia, tem duas palavras aqui, naquele mesmo dia aconteceu e eu estou dizendo, no outro dia, uma vitória incrível. Fecha os seus olhos, por gentileza. É o seu coração agora, é a sua fé,
é você se levantar no Espírito e dizer assim: eu entendi, Senhor. Eu entendi o que o Senhor está falando comigo. Eu entendi a mensagem. Eu entendi e eu estou me levantando hoje. Eu estou me levantando, ao invés de perder força, eu vou colocar mais força. Ao invés de perder intensidade, eu vou colocar mais intensidade. Ao invés de desistir, agora que eu vou me levantar determinado, porque eu vou virar o jogo. Eu vou virar o jogo. Eu vou virar o jogo. Se existe um Deus grande a meu favor, se Deus está comigo, não há a mínima possibilidade de você não vencer. Não há a mínima possibilidade de você não dar a volta por cima. Não há a mínima possibilidade de você não viver as promessas. Não há a mínima possibilidade das promessas não se cumprir na sua vida. Então tome essa decisão e diga assim: eu estou me levantando hoje, eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando e vou pressionar mais, eu vou colocar mais força, eu vou colocar mais intensidade. Diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, toma a minha vida. Espírito Santo, muda o meu coração. Espírito Santo, muda a minha fé. Espírito Santo, eu quero. Eu não vou terminar o ano do mesmo jeito. Eu não vou terminar o ano com a mesma fé. Eu não vou terminar o ano com a mesma medida. Eu não vou terminar o ano com os mesmos resultados. Eu não vou terminar o ano da mesma maneira. Não, eu não vou. Essa oração é sua. Diga em nome de Jesus. Diga: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero a mesma fé. Eu não quero o mesmo espírito. Eu não quero a mesma mentalidade. Eu não quero o mesmo coração. Eu não quero mais ser o mesmo. E o Espírito vai vir. Quando diz: ele veio e se apossou poderosamente. Poderosamente. Diga a ele. Diga: se apodera da minha vida. Se apossa da minha vida. Poderosamente. Poderosamente. Se apossa da minha vida. E ele vai se apossar de você. O Espírito vai tomar a tua vida. Ele vai tomar o teu coração. Ele vai tomar a tua mente. Ele vai tomar. E sabe o que vai acontecer? Quando isso acontecer, Deus será com você em tudo que você fizer. Todas as decisões que você tomar, cada passo de fé que você der, Deus será com você. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. As coisas vão acontecer em nome de Jesus. Então diga: Espírito, toma a minha vida. Espírito, se apossa da minha vida. Espírito, me prepara para as promessas, me prepara para a grandeza, me prepara para aquilo que Deus tem comigo, me prepara. O texto diz: você saberá que está pronto. Você saberá que está pronto. Então diga: Espírito Santo, eu preciso. Espírito Santo, eu preciso. Espírito Santo, toma a minha vida, toma o meu coração, muda o meu coração. Muda, Senhor, muda. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, tem pessoas aqui com o coração aberto, Senhor. Tem pessoas que não querem ser a mesma pessoa. Tem pessoas que não querem ser o mesmo, a mesma mentalidade, a mesma fé, o mesmo espírito. Não, tem pessoas que não querem. Espírito Santo, toma, em nome de Jesus. Diga aí para você mesmo: eu estou me levantando. Eu estou me levantando com espírito novo. Eu estou me levantando com uma fé nova. Eu estou me levantando com decisões, com posicionamento novo. Eu estou me levantando em nome de Jesus. Diga: aleluia. Ele é. Ele é. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Rasga o teu coração e diga: não, eu não vou terminar o ano sendo a mesma pessoa. Eu não vou terminar o ano com o mesmo espírito. Eu não vou terminar o ano com a mesma medida. Não, eu não vou terminar o ano sendo a mesma pessoa. Não, eu não vou. Senhor, eu quero essa atualização. Eu quero a atualização do meu coração. Eu quero a atualização, Senhor. Eu quero essa mudança. Eu quero essa transformação. Eu quero, Senhor, essa unção. Eu quero, Senhor. Sabe, seja como Caleb. Caleb chega ali, depois de tanto tempo, os anos passaram, e ele não desistiu. Ele disse: dai-me a minha montanha. Dai-me a minha montanha, eu quero a minha montanha, Senhor. Me dê a minha montanha. E o Senhor entregou a ele,
mesmo parecendo que havia passado a hora, Deus entregou a ele a promessa, Deus entregou a ele a terra que era dele, Deus entregou a ele aquilo que havia prometido. Então diga: Senhor, me dê a minha montanha. Senhor, eu creio, me dê a minha montanha. Eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. Está na hora de você se levantar com um espírito diferente. Chega, diga para você mesmo: chega de vitimismo. Diga para você mesmo: chega de se lamentar. Diga para você mesmo: chega, eu estou me levantando na fé, no Espírito. Eu vou pressionar ainda mais. Eu vou pressionar ainda mais. Eu vou andar uma milha a mais. Eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou buscar. Eu creio, Senhor. Lembre-se sobre o dever de orar sempre, sem nunca desanimar. O Espírito Santo está colocando uma injeção em você hoje. O Espírito Santo está te levantando no Espírito hoje. Então diga: eis-me aqui, Senhor. Me capacita, me reveste, me enche de unção, me enche de autoridade, me enche de poder. Eu estou me levantando, Senhor. Aleluia. Diga a Ele. Diga a Ele. Diga a Ele. Diga a Ele. Muda o meu coração. Muda a minha mente. Muda. Muda. Eu não quero terminar o ano do mesmo jeito, Senhor. Eu não quero terminar o ano com a mesma fé. E não vou terminar o ano com os mesmos resultados. Eu não vou terminar o ano com os mesmos resultados. Eu não vou terminar o ano da mesma maneira. Eu estou me levantando para pressionar mais. Eu vou ser como Elias, como Jacó. Eu creio. Se levante no Espírito. Se levante no Espírito. Se levante no Espírito. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Ainda esse ano, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Ainda esse ano, Deus tem ainda definições poderosas para a tua vida. Ele tem coisas maiores. Aleluia. Não, não vou desistir. Não, eu não vou desistir. Não, eu não vou desistir. Não, eu não vou desistir. Aleluia. Levanta. 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 Levanta no Espírito. Levanta no Espírito. Levanta no Espírito. Sabe quando a gente acha que a gente chegou? Quando parece que chegamos no nosso teto, que não tem mais. Não é verdade? Diga ao Espírito Santo: eu quero a atualização do meu coração. Eu quero uma nova mudança no meu coração. Eu quero esse coração. Se eu já mudei, Senhor, eu quero mudar ainda mais. Se eu já cresci e melhorei, eu quero crescer ainda mais no Senhor. Se eu já evoluí, lembre-se da leitura que você fez comigo. O Espírito do Senhor se apossará de você. E Ele vai mudá-lo. Você será uma pessoa diferente. Você terá um coração novo. Uma mente nova. Você será renovado. A renovação, ela traz um espírito novo, uma fé nova, uma visão nova.
e traz resultados novos. Outro dia uma pessoa compartilhou comigo, ela chegou na igreja. Ela chegou cansada. E ela chegou, era meio que de saco cheio de algumas coisas. E nos últimos dias ela havia dito: eu estou cansado. E naquele momento, quando eu digo cansada, a pessoa está dizendo assim: estou cansado da carga, estou cansado de liderar tudo, eu tenho que fazer tudo. E naquele dia veio uma palavra: não se canse, porque você é a fonte. A fonte sacia a sede de outros. Qual é a melhor? Dar ou estar na posição que tem que receber? É melhor você ser uma fonte, que você é um instrumento para saciar a sede e não para de jorrar, porque fonte não seca? Ou está na condição sempre de receber? E eu disse: seja uma fonte. Deus tem tantas coisas com você. E naquele dia, o Espírito mudou. Naquele dia, a visão mudou. E a partir daquele dia, você não tem noção de quantas coisas incríveis aconteceram de lá para cá. Na vida dela, na vida empresarial, nos negócios. Porque aquele momento de estafa, de cansaço, estava roubando coisas incríveis que Deus tinha. Mas quando o Espírito se renovou, os resultados, tudo se renovou. Por isso, sabe, tudo que você sonha, todos os seus sonhos mais particulares, desejos mais íntimos, tudo está nas mãos do Espírito Santo para te entregar. Por isso que você não pode ir. Parece uma coisa tão simples, mas quando você diz: Espírito Santo, se aposse da minha vida, apodere-se de mim, muda o meu coração, muda a minha vida, faz de mim uma pessoa melhor, faz de mim uma pessoa diferente. Eu não quero ser a mesma pessoa. Quando Ele se aposta de você, aí você está pronto. Aí você está pronto. Pronto para viver todas as promessas. Pronto para ir para a próxima fase. Pronto para ir para o próximo nível. Pronto para que Ele possa colocar coisas maiores nas suas mãos. Então diga a Ele: eu quero ser uma pessoa diferente. Quero que o Senhor atualize o meu coração. Eu quero terminar o ano diferente, Senhor, com um espírito diferente, com uma fé diferente, com uma visão diferente, com resultados diferentes.
e você vai terminar. Agora sou teu e tu. Pode dizer de todo o teu coração. Abre o teu coração e diga de coração. Lembre-se, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode dizer, eu já mudei bastante, mas eu quero atualização, Senhor. Eu quero essa unção. Eu quero essa renovação. Queira Ele. Deus tem tanto para fazer na tua vida ainda. E quer dizer, ainda esse ano. Ainda esse ano. Parece que você já viveu tudo, não? Tem muitas coisas. Muitas coisas que vão acontecer. Muitas. Aleluia. Diga ao Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo. Quero. Nada mais me satisfaz, Senhor. Aleluia. Adora Ele. Adora Ele. Diga. Diga, quero Jesus. Quero Jesus. Receba Ele. Receba o Espírito dEle na tua vida. Receba o Espírito que transforma a tua mente, que muda o teu coração, que muda a tua fé, que muda os resultados na tua vida. Receba Ele. Aleluia. Diga, quero Jesus. Nada mais. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Vai, Espírito Santo. Toma a vida dela. Possua ela. Toma o coração dela. Renova. Renova, porque eu sei que tem pessoas que dizem, eu estou cansado. Renova, Senhor. Renova. Renova a visão, renova a fé, renova o espírito. Sofra um renovo aqui nesta noite. Porque os resultados vão mudar. A sua vida vai mudar. Aleluia. Glorifica a Ele. Eu quero o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és meu tudo. Tu és. Eu não quero ninguém Tu és. mais. Tu és. Eu não quero nada mais. Tu és. Tu és meu tudo. Aleluia. Tu és meu tudo. Eu quero Jesus. Diga, quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais. Nada mais. Quero Jesus. Só quero Jesus. Nada mais. Nada mais satisfaz. Nada mais. Nada mais satisfaz. Não abra os seus olhos. Eu tenho 2 versículos
E eu quero que você receba. Salmo 81, 10. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo que vocês quiserem. Ainda hoje. Já parou para pensar? Você sai daqui para viver tudo novo? Amós diz, e é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Vou repetir. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênçãos e bênçãos vindo de todos os lados. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro uma unção nova, um espírito novo, um coração novo. Eu declaro bênçãos vindo de todos os lados sobre a tua vida. Rápido. Deus tem falado muito nos últimos dias sobre definições rápidas, mudanças rápidas, uma coisa atrás da outra. Sejam abençoados nessa noite. Saia daqui com esse espírito, com essa unção. Saia daqui, coloque mais intensidade, pressione com mais força, porque Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida ainda este ano. Receba em nome de Jesus. Sejam abençoados. A Ele a honra, a glória, o louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém, amém, amém.